Nesta segunda parte, ainda relacionada à matéria mora, né? Ou sobre a mora nas relações obrigacionais, vamos falar especificamente sobre cada uma delas, a mora do devedor, na sequência a mora do credor e a mora concorrente ou mora concomitante de um e de outro, né? E finalizando esse esse assunto, né, a designada purgação da mora, ou emenda da mora, ou resgate da mora, ou conserto da mora, né, aqui então revelando que também a literatura jurídica é rica na adjetivação. Né. Então iniciamos pela mora do devedor, a designada mora debitórios ou mora solvente, né, como anteriormente já vimos mencionado, é na execução voluntária do cumprimento da obrigação a ele imputável, né, ao sujeito passivo. Né. Sobre a dita noção de mora do devedor é bem mais precisa que aquela ordinariamente apontada, que restringe a questão ao retardamento do cumprimento da obrigação, né, ou seja, não é somente nas situações em que há impontualidade, ou seja, o atraso, né. Quando então o pagamento pode deixar de se verificar não apenas no tempo, como também no local ou no modo originalmente ajustado. Aí é aquilo a que eu já me referi, né, a execução se verifica, né, com falhas, ou a execução da obrigação se verifica com falhas. Né. Assim, a mora do devedor pode ser resultante de descumprimento temporal, espacial ou do conteúdo da prestação. Né. São pressupostos da mora do devedor. Em primeiro lugar, a existência da prestação líquida certa e exigível. Em segundo lugar, a não observância das condições estabelecidas para o cumprimento da obrigação. E, em terceiro lugar, a existência de culpa ou dolo que pressupõe, né, ou que se pressupõe, melhor dizendo, na hipótese de mora automática, naquela mora ex re, né, já anteriormente referida na parte 1, quando tratamos desse assunto. O devedor responsabiliza-se então perante o credor, né, por danos causados pelo retardamento, né, pelo atraso do cumprimento da obrigação. Também se responsabiliza perante o credor pela inutilidade da prestação, caso em que o credor poderá recusá-la e exigir o pagamento de indenização por perdas e danos. Não é? Incluem-se as seguintes verbas a serem pagas em favor do credor: juros, atualização do valor monetário, né, em conformidade com os índices oficiais praticados no país, e honorários advocatícios. Né. É isso que dispõe a lei, mas não esqueçamos que em alguns casos também poderá incidir cláusula penal ou multa convencional, ambas as formas aqui designando que as partes, né, tenham convencionado no título constitutivo da obrigação a existência, né, desse algo a mais, ou seja, dessa forma de penalização, né, pela impuntualidade ou até mesmo pelo inadimplemento absoluto, já tratado anteriormente. Né. Tanto no caso de deterioração da coisa, como na impossibilidade da prestação supervenientes à mora, subsiste ao devedor, no novo sistema codificado, ou seja, aquilo que atualmente prevê o Código Civil Brasileiro, a prova de que o dano sobreviria, né, mesmo que a obrigação fosse cumprida no prazo, local e modo ajustados. Isso quer dizer o seguinte, né? O devedor, né, em mora, ou seja, que atrasou, né, o cumprimento da obrigação por culpa, né, ou por dolo, pouco importa aqui, estando em mora, ele não terá em seu benefício a excludente de responsabilidade derivada, por exemplo, de caso fortuito de força maior. Não é? Se ele se obrigar a entregar um determinado bem, né, coisa certa por conseguinte, numa data previamente ajustada,
e por culpa sua não realiza a entrega, a tradição, né, da coisa ao credor, e sobrevém, a partir dessa data, a deterioração, ou mesmo o perecimento da coisa posta em obrigação, né, ou seja, do objeto da obrigação, ainda que tenha decorrido de um caso fortuito, como por exemplo, né, um assalto ou um furto, um roubo, né, em que ele seja desapossado da coisa, não podendo assim cumprir a obrigação, né, o que, se não fosse pelo atraso por ele provocado no cumprimento da obrigação, lhe seria útil, né, porque a obrigação ficaria desfeita, como já sabemos, e em decorrência do que dispõe o artigo 234 do Código Civil Brasileiro, que trata especificamente da obrigação de dar a coisa certa, né? E na sequência o artigo 235, que trata da deterioração, o primeiro, 234, do perecimento do bem objeto da obrigação. No caso, como aqui nós estamos falando de impontualidade de mora, não é? Essa excludente de responsabilidade, né, não aproveitará a esse devedor, né? Por conseguinte, ele estará obrigado a indenizar o credor, né? Vejam que é uma das consequências, né, importantes aí, né, decorrente da mora debitoris, né, da mora do devedor. A mora do devedor opera-se automaticamente no caso de o pagamento não ocorrer até a data do vencimento da prestação. Incide a regra, já antes referida, na primeira parte, dies interpellat pro homine, sempre que a obrigação positiva e líquida não vier a ser cumprida no prazo ajustado pelas partes, lá no título constitutivo da obrigação. Tal princípio, denominado princípio da mora automática, né, somente pode ser, desde o vencimento da prestação não cumprida, aplicado quando houver mora ex re, né, ou seja, aquela que se caracteriza pleno iuris, né, como anteriormente já falamos e explicamos, né? O mesmo não ocorre na chamada mora ex persona, que, como já afirmei anteriormente, na primeira parte, necessita da notificação ou da interpelação, ou mesmo do protesto, para que o devedor incorra em mora. Ou seja, aqui existe a necessidade de intervenção do sujeito, né, do sujeito ativo, para que o devedor seja constituído em mora, né, para que a mora seja pontuada. Por conseguinte, pode-se considerar que houve mora do devedor, como já afirmei, não somente pelo descumprimento no tempo, como também nas hipóteses de inadimplemento pelo oferecimento da prestação em lugar diverso, ou pelo cumprimento da prestação de forma não satisfatória, porque violadora do conteúdo da obrigação. Não basta cumprir a obrigação. É necessário que a conduta do devedor não cause prejuízo ao credor, sob pena de vulnerar o princípio da boa-fé objetiva, como se dá com a chamada violação positiva do contrato. Se a conduta positiva do devedor formalmente, né, cumprir a prestação, porém delas surgirem prejuízos ao credor, que ordinariamente não se verificariam, deverá ele ser compelido a repará-los ou indenizar por perdas e danos. É aquele caso que eu anteriormente, na primeira parte, né, no vídeo que trata do tema, né, já trouxe como um exemplo, né, do pintor contratado para a pintura de uma residência, das paredes de uma residência, venha a manchar o piso, né? Então, aqui o exemplo cabe como mão à luva para o caso, né, em análise, de tal sorte que o devedor causou um prejuízo, né, e, por conseguinte, terá que indenizar, reparando aí esse defeito, né, causado no imóvel do credor, né, ou seja, as manchas, né, ou a mancha no piso da casa, né? Bom, falamos da mora do devedor,
agora nos cabe aqui falarmos da mora do credor, né? Aquela já designada também, mora creditores ou mora cipiente, né? Que consiste na não cooperação para que a obrigação seja cumprida pelo devedor. Tal como apontado já anteriormente, na primeira parte, buscou-se deixar de lado a limitação da mora do credor tão somente o aspecto da outorga da quitação ou da recusa do reconhecimento, ou melhor, do recebimento da prestação, até a data do vencimento, o que apenas explica a mora por razão de tempo, mas não a mora por descumprimento do conteúdo da prestação ou mesmo do local do pagamento. Constituem-se pressupostos da mora do credor, né? Em primeiro lugar, a existência de prestação líquida vencida e exigível, a possibilidade do devedor cumprir a prestação, né? Já que a impossibilidade objetiva obsta o reconhecimento de mora do credor e pode ainda levar à liberação do devedor sem o cumprimento da obrigação. E, finalmente, né, o último pressuposto, a recusa do credor em receber o pagamento ou em oferecer a quitação no modo, local e tempos ajustados. Obviamente, quando aqui me refiro à recusa do credor, a recusa injustificada, né? Se for justa, já, obviamente, não caberá aqui como pressuposto a configuração de sua mora. No sistema do Código Civil em vigor, a culpa leve ou lata, né, que aqui é traduzida como dolo, não pode ser considerada um dos pressupostos da mora do credor, cuja constatação se faz mediante o juízo da recusa. Tratando-se de recusa justificada, então, né, aqui reforçando o que há pouco falei, não há mora do credor. Em caso contrário, o credor responde pelos riscos decorrentes de sua mora. Evidentemente que se por culpa do credor o devedor não possa cumprir com sua obrigação, aqui exemplificando, né, na situação em que ele deveria entregar, por exemplo, um semovente, né, o devedor se obrigar a entregar um semovente ao credor, né, um cavalo de corrida de apelido Estrela da Noite, né, e que deveria ter sido entregue ao credor, né, que se comprometer a buscar, né, ou a buscá-lo no domicílio do devedor, e não foi, não justificando, e aqui pouco importa, perquirir as razões, né, mas sim a verificação do fato, e que na sequência, né, posteriormente a essa data, o animal viesse a falecer, né, a morrer, por consequência até mesmo de razões alheias à vontade, né, do ser humano, como se dá no caso de uma picada de uma cobra, né? Vejam que não ocorreu ainda a tradição, a entrega do animal, né? Por conseguinte, a regra, né, geral é de que a coisa ainda continua como sendo de propriedade do devedor, né? Porque não ocorreu a tradição, a entrega. Todavia, porque imora o credor do recebimento, né, imputável a ele será o prejuízo daí decorrente. E aqui então uma exceção àquela regra de que já sabemos, e outrora já sobre ela falamos, né, de que a coisa perece para o dono, né, e já diziam os antigos romanos, res perit domini. Então essa é a exceção à regra, né? A doutrina, mesmo antes do advento do atual ordenamento civil pátrio, já se referia à necessidade de colaboração do credor para que o devedor lograsse êxito em cumprir a obrigação. Né, a exemplo de vários tratados, né, e de vários autores, né, que se debruçaram sobre o tema. Um exemplo de Pontes de Miranda, que denomina tal fenômeno recepção, pois a recusa de colaboração do credor impede o adimplemento da obrigação. Não há, por outro lado, o dever de o credor receber a prestação que não é
realizada conforme ao avançado. Nós já sabemos que o credor não é obrigado a aceitar outra coisa no lugar daquela prometida, ainda que essa outra coisa seja mais valiosa, né? Então é um imperativo legal. Ele também não é obrigado a receber por parte se assim não ficou convencionado, né? São regras que não comportam aqui interpretação diferente ou diferenciada, né? O dever de receber somente subsiste, por conseguinte, fundado no dever de cooperação mútua, uma vez que preenchidos os pressupostos do pagamento no caso concreto, né? Então, o que aqui estou me referindo é que tem que se verificar se a recusa do credor em receber, né, é justa ou não, né? Se for injusta, ele é que estará dando causa à mora. Por conseguinte, aí nós teremos mora creditória. Do contrário, não, né? A mora do credor acarreta as seguintes consequências. A primeira delas, possibilita ao devedor proceder à consignação do pagamento, ou consignação por pagamento, né, como é ali descrito no Código Civil Brasileiro, no artigo 334, e nas hipóteses previstas nos 5 incisos, né, em um dos 5 incisos do artigo 335. Né? Pois a mora do credor, e aqui há de se observar, e já sabemos disso, não importa em liberação do devedor ao cumprimento da obrigação. Lembrem-se, o devedor não tem só a obrigação de pagar, ele tem o direito de pagar, né? Daí porque a razão da existência da chamada consignação por pagamento ou em pagamento, como queiram. A outra consequência, né, é quando houver alteração do preço. O credor é obrigado a receber o crédito pelo valor mais baixo. O exemplo aqui seria uma obrigação envolvendo cotação ou cotação de ações, né? O que pressupõe aquelas obrigações que tenham, né, cotação em bolsa de valores, né? Outra consequência, o credor responde pela perda ou deterioração do bem, conforme anteriormente falado, né? Naquele exemplo que envolvia a entrega de um semovente, de um cavalo de corrida, né? O cavalo estrela da noite, né? Como eu há pouco me referi. Se a entrega desse animal não se deu por mora imputável ao credor, né? E sobrevindo o perecimento desse semovente, né? Obviamente, isso é culpa do devedor, como exemplo daquilo que eu já mencionei anteriormente, né? Que veio a morrer por conta de uma picada de uma cobra. Quem vai ficar com o prejuízo, né, pela morte do animal será o credor, né? Quebrando assim, ou constituindo assim, melhor dizendo, uma exceção à regra, né, de que, conforme diziam os antigos romanos, res perit domino, não é? A última consequência, o credor responde pelas despesas de conservação da coisa. Não é? Oportuno aqui verificar que, na hipótese de retardamento da obrigação, ou do cumprimento da obrigação, né, por causa imputável ao credor, ou seja, né, quando é configurada a mora creditórios, posteriormente, vindo ele a aceitar o pagamento, né, ele terá que ressarcir as despesas que o devedor teve com a conservação da coisa objeto da obrigação. Né. Então vejamos aqui, né, ou observamos aqui, melhor dizendo, quais são, né, as diferenças, né, na verificação da mora imputável ao devedor e da mora imputável ao credor. Né? Lembrando que os efeitos da mora, né, se voltam contra aquele que estiver em mora. Né? Já então, agora falando do aspecto, né, envolvendo a mora ainda do credor, né, que obviamente não podemos nos furtar, né. Sobretudo, né, das circunstâncias a serem verificadas, sempre sob a ótica e a luz da boa-fé objetiva que permeia o nosso ordenamento civil brasileiro. Né? Então, mora debitórios foi o primeiro assunto dessa abordagem, a segunda,
a mora creditórios, né? Mas nós poderemos também ter, né, a concorrência, né, ou a existência da mora imputável a ambas as partes, né, tanto ao devedor como ao credor, né, concomitantemente. Então veja, é a inexecução do cumprimento da prestação e a recusa da aceitação da obrigação por parte dos mesmos, né, respectivamente. Então há, né, mora do devedor e do credor quando quem deixa de praticar a prestação e ainda o credor se encontra ausente no momento em que deveria recebê-la. São pressupostos da mora do credor e do devedor a existência de prestação líquida vencida e exigível, a não observância pelo devedor das condições estabelecidas para o cumprimento da obrigação, a recusa do credor em receber o pagamento ou em oferecer a quitação no modo, local e tempo ajustados e, finalmente, a existência de culpa ou dolo do devedor ou a violação de boa-fé objetiva de ambas as partes. No caso de mora do credor e do devedor, cada um deverá suportá-la, conforme anteriormente eu já mencionei, né? Sendo assim, responder ao devedor pelos danos causados, né, pela inutilidade ou impossibilidade da prestação, hipótese na qual se exigirá o pagamento de indenização por perdas e danos, pela deterioração, né, da coisa, ainda que decorrente de força maior ou de caso fortuito. Já o credor, por sua vez, né, obrigar-se-á ao recebimento do crédito pelo valor mais baixo, no caso de oscilação do preço, e responderá pela perda ou deterioração do bem, assim como pelas despesas de sua conservação, né? Então, conforme surge da doutrina, não é? Alguns, como exemplo de Osho de Barros Monteiro, né, prefere dizer que a mora de ambos deve ser simultânea, ensejando a compensação recíproca. Alguns autores assim o afirmam, né, que a mora recíproca, né, anula os efeitos da mora, né, porque não seria imputável a apenas um deles, né, mas é bom de se observar o que há pouco mencionei a respeito dessa situação, né, de concomitância aí, e concorrência ao mesmo tempo da mora do devedor e do credor, né? Por último, vamos tratar da possibilidade de purgação da mora, né? Como já afirmei anteriormente, purgação da mora, ou seja, também designada emenda da mora, ou resgate da mora, ou conserto da mora, também já aqui, né, lembrando que a literatura jurídica é farta em adjetivar, né, esse assunto, constitui a reparação decorrente do retardo do cumprimento da obrigação ou da aceitação por parte do devedor ou do credor, né, respectivamente. Trata-se a purgação de possibilidade legal, conferida ao interessado para evitar as consequências da mora, oferecendo ou aceitando a prestação devida e os respectivos efeitos, toda vez que isso for possível, né? Ou seja, é evidente quando não houver mais aproveitamento ao credor, naquelas situações já anteriormente colocadas em outro vídeo, né, quando falamos do inadimplemento absoluto, certo? A purgação da mora somente se pode verificar se ainda se afigurar útil ao credor, né? É vedado ao autor recusar a purga tempestiva da mora, né? Obviamente, né, que pode ocorrer até o termo final para oferecimento de contestação. Então, aqui eu me refiro naquelas situações já judicializadas, né, em que o autor de uma ação, exigindo o cumprimento de uma obrigação, né, não pode se furtar a aceitar a purgação da mora, ou seja, né, a receber aquilo que está em atraso, né? E isso se dá até o momento da contestação.